Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 15 de julho de 2024, estamos aqui na Praia Grande, uma noite fria de inverno, para dar prosseguimento ao estudo da série André Luiz, que é como é mais conhecida, mas baseada aí na edição da Febre, né, numa série aí que foi dado o nome de A Vida no Mundo Espiritual. Então estamos aqui com a obra Nosso Lar, que é a primeira do André Luiz sobre a série. Há uma playlist aí no canal com a sequência desde a introdução, passando pelos capítulos que já percorremos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Recebendo Assistência, que é uma continuidade do amparo e do acolhimento espiritual com o qual André Luiz é recebido depois de resgatado das zonas inferiores, né? Que ele denomina lá de umbral. Trouxe meu café para que a gente possa dar início aos estudos de hoje, sempre pedindo a presença, né? E a permanência, com as intuições sempre pertinentes da espiritualidade, para que o nosso estudo siga aí na trilha do que pretende o governador espiritual do orbe, né? Jesus Cristo, para o progresso de todos nós. Então vamos lá, sem mais demora, capítulo 5, Recebendo Assistência. Começa assim, né? É você o tutelado de Clarencio? Então, perguntando para André Luiz, né? Lembrando que Clarencio foi quem socorreu André Luiz lá nas zonas inferiores, né? Lá no umbral. A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Né? A percepção de André Luiz notou isso nesse jovem. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e de maneiras fraternas acentuou. Então veja, com muito acolhimento se aproxima lá um espírito por qual André Luiz já tem uma simpatia imediata, né? Sempre ali com um sorriso, com um acolhimento todo necessário, e se aproxima de André Luiz para trocar com ele, né? Algumas informações importantes a seu respeito, né? A respeito do próprio André Luiz. Sou Lícias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. Então, benfeitor, né? Veja só, um benfeitor designou, um diretor, né? Designou Ulisses, que é o assistente do Henrique de Luna, essas personagens a gente vai conhecer melhor ao longo do estudo, para que ele pudesse, né, se aproximar de André Luiz e pudesse servi-lo no tratamento que André Luiz vinha tendo lá no hospital espiritual. É enfermeiro? Indaguei. André Luiz pergunta, né? Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Então veja, os nossos hábitos, né, com as profissões aqui na Terra, muitas vezes nos faz entender, né, André Luiz teve essa percepção de que ele fosse apenas um enfermeiro, né, tivesse apenas um ofício de enfermeiro. Mas não, ele esclarece, né, o Lícias, que além de enfermeiro, né, fazia socorros e providências aos recém-chegados àquela localidade, né, aquelas instalações. Então, veja, é uma ampliação de uma tarefa, né? Isso acontece muitas vezes com quase todos os encargos, né, os ofícios que os espíritos acabam, quando atribuem, né, esse ofício lá, acabam desempenhando, né? Sempre algo a mais do que se espera. Isso serve de lição para a gente, né? E a gente sempre fazer mais do que se espera do
do nosso ofício, né? E era além da proposta inicial. Notando minha surpresa, explicou. Ele vai explicar melhor para o André Luiz, né? Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Veja o termo amplitude, né? Ampliar o trabalho. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Veja só, ele explica, né, que existem numerosos servidores naquela instituição hospitalar, que pelo fato do André Luiz estar ingressando ali, né, naturalmente ignorar algumas atribuições, né, a amplitude dos trabalhos de cada um daqueles indivíduos, espíritos que ali desempenhavam tarefas, e aí ele dá exemplo, né, para fazer uma ideia, existem várias outras sessões, né, mais de 1000 doentes espirituais aguardando socorro, né, dentro daquele parque hospitalar. Então, não se trata apenas de cuidados ali muitos relacionados à enfermaria, né? Tem a questão do acolhimento, tem a questão do esclarecimento espiritual, né, do amparo reconfortante, que muitas vezes isso não acontece, né, aqui na esfera carnal, né? Tudo isso é maravilhoso, exclamei, disse André Luiz, né? Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lícias levantou-se da poltrona a que se recolher e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Então, André Luiz ia começar a fazer elogios, né? Lícias vigiando aí a questão da vaidade pessoal, né? Já se levanta e já vai partir para o trabalho aqui de examinar ali o André Luiz. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações, a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Então veja, ele mostra lá que André Luiz está com lesões sérias, certo, no intestino, que caracterizam o câncer. A região do fígado também com várias dilacerações e a dos rins demonstrando esgotamento prematuro. Esse é o primeiro diagnóstico. Sorrindo, bondoso, acrescentou. Ele complementa, né? Sabe, irmão, o que isso significa? Que significa isso? Perguntou para o André Luiz, né? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo, que é o capítulo anterior, né? Suicídio inconsciente lá que ele percebeu. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Então, Ulisses já esperando uma resposta daquela natureza, né? Pela linguagem do pensamento que envolve os espíritos, já sabia o que mais ou menos teria que responder, né? Para acolher e consolar André Luiz. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Veja só, muitos comportamentos aqui, que aqui na crosta, né, na encarnação não são considerados crimes, né, passam aí ao largo, muitas vezes recebendo só a sanção ética, né, aqui são escancarados como graves situações, né, que acomete aí alguns espíritos que chegam em situações ainda mais dolorosas do que a do André Luiz. Aí dado o exemplo, né, que Ulisses atendia 80 enfermos, né,
que ele atende diariamente, 57 se encontram nas mesmas condições que o André Luiz, né? Debilitados ali espiritualmente. E ainda tem os piores, né? Que estão em condições mais graves, mais dolorosas ainda, que são os mutilados. O que que seriam esses mutilados, né? São as ações praticadas aí pela imprevidência, né? Em decorrência de usar a faculdade, né? Da visão aí, os olhos para o mal, enquanto estavam encarnados. Aí aparecem cegos lá no mundo espiritual, né? Que o malfeitor aí, usando as faculdades de locomoção, usando para o mal, né? Mas na maioria das vezes praticando crimes, chegam lá em estado de paralisia, né? Muitas vezes até sem as pernas, e que os pobres obsidiados nos desequilíbrios de aberrações sexuais, né, das forças sexuais, chegam lá em estados de extrema loucura, né? Chegam loucos, né, na maioria das vezes, por perverterem os sentidos. Identificando da perplexidade natural, prosseguiu. Isso surpreende André Luiz, e Ulisses prossegue. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então esclarece Lícias, dizendo que embora seja um ambiente ali agradável, né, aquela colônia, nosso lar, ainda é muito mediana perto de outras, né? Não é uma colônia de vitoriosos, muitas vezes estão ali espíritos falidos, né? Mas aí é importante mencionar que é alguma felicidade relativa em algumas situações, né? Porque os espíritos lá têm trabalho, né? Habitam um local agradável muitas vezes, e Deus proporcionou, né, o pão abençoado de cada dia, tanto material, entre aspas, né, daquela matéria mais sutil, como espiritual. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Luiz vai se pronunciar. Continue, meu amigo. Esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região o departamento celestial dos eleitos? Uma certa ingenuidade ainda da Dona Luiz, né? Porque no seu pensamento aquilo era uma instância muito adiantada, né? Espiritual. Mas Ulisses tinha mencionado, né? Que é uma das instâncias ainda próximas à crosta, né? Há um certo desenvolvimento, há certo bem-estar ali, mas ainda muitas dores, muitos sofrimentos. Tanto é que vão para lá mutilados, né? Espíritos em situações dolorosas. Lícias sorriu e explicou. Vai explicar Ulisses. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra, que está no Evangelho, né? Lição de Jesus. Então, todos são chamados quando encarnados, né? Todos têm o anúncio da Boa Nova, seja desta ou daquela forma, por esta ou por aquela religião, além do que tem na própria consciência as diretrizes corretas do bem, né? Aí depende da faculdade do espírito, da sua vontade de aceitar o trabalho ou não, né? De aderir à senda do mestre. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. Lícias parece se lembrar, né, de algumas encarnações anteriores, como todos nós, né? Que incorremos em erros, experiências malogradas, né, que ficam registradas no nosso perispírito. Então, essas recordações muitas vezes vêm à tona em momentos de ensinamento, de aprendizado. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Então, depois daquela
reminiscência do Lísias, ele diz, né, que fala sobre as religiões do planeta, que todas elas convidam o indivíduo ao banquete celestial, né? Todos não podem alegar ignorância, porque pela menor proximidade que tenham das ideias ensinadas ali pelo Cristo e da noção de Jesus e de Deus, né, não pode alegar ignorância, como eu mencionei, né? Muitos são chamados, mas poucos atendem ao chamado. Ele faz isso daqui em forma de pergunta, né, para André Luiz partir para a reflexão. Há algumas exceções dentro dessa massa humana que aceitam os convites e se dispõem a trabalhar, né, na senda do mestre. Muitos desviam do bem. Os caprichos de cada um agravam, né, os seus débitos muitas vezes. Algumas situações de eliminação do corpo físico pelo suicídio inconsciente, indireto, pelos desregramentos. Então, ele diz que milhares de criaturas retiram-se diariamente, desencarnam, né, em estado de doloroso de incompreensão. Muitos erram em várias direções, nos círculos imediatos à crosta planetária. E aí vamos ter vários estados ali de loucura, de doentes e ignorantes, ali em torno da crosta, logo depois que desencarnam. Notando minha admiração, interrogou. Vai perguntar para o André Luiz agora, percebendo que ele tinha se admirado daqueles esclarecimentos. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-a por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar? Uma nota de rodapé aqui, né? Arrancar ervas daninhas, quer dizer mondar, né? O campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos? Então, aqui uma reflexão filosófica em torno do que foi comentado anteriormente, né? Que a morte do corpo não nos conduz a milagres de transformação interior, que nós somos convidados ao trabalho mais pesado e áspero, né? Mas não basta isso. Se temos débitos no planeta, e para a gente progredir, nós temos que voltar, reencarnar, né? Lavando o rosto no suor do mundo, né? Batismo de suor, sangue e lágrimas, né? Que é aquele batismo real, né? Não apenas ritualístico. Desatando as nossas algemas de ódio, que muitas vezes fazemos isso dentro dos laços de família, né? Os laços de ódio, geralmente, as tentativas são de dissolução dentro dos laços de família, porque lá tem os laços de amor, que facilitariam, entre aspas, essa situação, né? E que nós não podemos impor a outro a tarefa de limpar o nosso campo, né? De arrancar essas ervas daninhas, se nós semeamos espinhos com as próprias mãos. Abanando a cabeça, acrescentava: continua, Ulisses. Caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Então, Jesus, né, Deus, chamam todos, não esquece de ninguém, mas muitos poucos, né, aceitam o convite. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei. André Luiz reconhece, né, os seus erros. Como fui perverso, exclamando, né? Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando, silenciando ele para que não ficasse, né, no vitimismo, na reclamação. Cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber calar para construir de novo. Veja que grande lição moral, né? Nós devemos muitas vezes nos calar, em vez de ficar reclamando e nos vitimizando, porque há muito trabalho a fazer, não podemos perder tempo. E o arrependimento verdadeiro, né, mediante o nosso calar das reclamações, né, que propicia construir o novo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Veja que Ulisses, com
atenção, né? Fornece ali a intervenção necessária para o pronto restabelecimento do André Luiz o mais rápido possível, né? Aplicou passes nele e ainda comentou: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena, trabalhará muito e creio será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre da qual abusamos é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então ele diz aqui, né, para o André Luiz observar a zona cancerosa lá no intestino dele, né, diz que a medicina é uma atividade honesta, é um serviço de amor, colocado aqui na Terra, né, para nos atender, mas que toda atividade de socorro justo e o trabalho de cura, né, é peculiar a cada um, né, o próprio espírito que é que se cura, né. A medicina seria aí uma espécie de alívio, né? Diz que o irmão ia ser atendido carinhosamente, que ia se sentir forte, que vai ser um dos melhores trabalhadores do nosso lar, desejando isso. E realmente André Luiz vai trabalhar bastante no nosso lar, mais para frente, né? Tanto é que nos vai editar essas belíssimas obras que nós estamos estudando. Diz lá para o André Luiz que todos nós temos que voltar, né, para desfazer esses germes de perversão da saúde divina, que muitas vezes nós agregamos ao nosso corpo espiritual, ok? E se nós abusamos na carne terrestre, é lá que nós nos recuperamos também, né? É lá que o corpo físico muitas vezes vai absorver essas más energias, né, desequilibradas aí do nosso corpo espiritual. Meditei os conceitos, poder e a bondade divina, e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. André Luiz chora de novo, né? Em alguns capítulos anteriores já havia chorado. Lícias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou, né? Lícias, de novo, vai fazer uma intervenção de acolhimento. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Veja a profundidade desses comentários de Lícias, né? Diz que as lágrimas, quando não se originam da revolta, são uma espécie de remédio, né, depurador para o espírito. Deixou ele chorar, né, desabafou o coração e fez menção às células microscópicas, né? Isso mesmo. Abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne na Terra, que são abençoadas, né? De tão humildes e preciosas, né? Muitas vezes são detestadas. Por que detestadas? Porque muitas vezes alguns espíritos destroem o próprio corpo, né? Suicídio, por exemplo, né? Às vezes detestam o próprio corpo, às vezes detestam a própria vida, acabam destruindo. Então, por mais que às vezes alguns compreendam, né? Entendam que não é algo legal ainda viver, né, que perdem a esperança, querem se suicidar, né, é ali mesmo que eles vão ter que se recompor depois, né, reequilibrar o corpo que destruíram. É o templo de retificação, né, onde o espírito se redime muitas vezes, né, de atos equivocados. Sem essas condições de nós experienciarmos vivências na carne, né, quantos momentos nós ficaríamos na ignorância a mais, né? Porque o choque da carne nos dá muitas vezes consciências de algumas situações, né? Então aquele que, por exemplo,
vamos dar exemplos hipotéticos, aquele que desvia o sistema reprodutor, né, abusa desse sistema, muitas vezes na outra reencarnação vem com problemáticas nessa área, isso é dolorido, né, isso causa arrependimento, e aí às vezes o espírito ganha consciência, ou aquele, né, que tinha um corpo saudável, destruiu essas células com abusos, aí vem uma outra reencarnação, muitas vezes com a saúde debilitada, querendo e desejando ter uma saúde tranquila, né, plena, e se ressentindo disso. Isso vai gerando aprendizados. Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Então, encerrado esse capítulo, bastante interessante como os demais, no próximo, que é o capítulo 6, intitulado Precioso Aviso, nós vamos prosseguir com o estudo da obra Nosso Lar, de André Luiz. Assim sendo, agradeço a todos pela presença, que possam se inscrever no canal, curtir, comentar, né, participar do estudo, né, para aqueles que puderem, compre a obra, né, acompanhem os estudos, é sempre importante, façam leituras complementares, né, coloquem aí nos comentários, muitas vezes eu li alguns textos aqui e me passou desapercebido alguma coisa, é importante a contribuição de vocês. Então, assim sendo, até a próxima. Desejo a todos aí uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa manhã. Até mais.